Olá, hoje é sábado, 14 de março, quase meio-dia. Eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês como uma forma de traduzir a gravidade da situação que nós estamos passando com o coronavírus e um pouco passar informações, mas informações mais traduzidas. E o que eu quero dizer aqui como cerne desse vídeo é o que está saindo hoje na imprensa, em todos os lugares, é uma coisa só traduzida: ficar em casa. Cancelar tudo que for possível, certo? Isso significa não ir a cultos e missas, não ir a shopping, não ir a cinema, não ir a teatro, não ir a festas, não ir a jogo de futebol, não ir a grandes eventos e qualquer tipo de evento que tenha muitas pessoas, para evitar que a gente seja contaminado ou que a gente seja contaminante, que a gente contamine outras pessoas. Essa é uma medida que está sendo colocada porque é uma das únicas eficazes para evitar a propagação do vírus, certo? Então, ficar em casa, cancelar tudo que for possível. Além, é claro, do que já está sendo dito na mídia sobre os cuidados pessoais, de higiene, de higienizar as mãos várias vezes ao dia, entendeu? Não viajar, só viajar por motivos médicos e que sejam inadiáveis. Não ir buscar o vírus em outras cidades e nem levar o vírus para outros lugares. Então, ficar em casa significa também não viajar, certo? E aqui em Ubatuba a prefeitura tomou umas medidas muito certas no sentido de pôr a vigilância para controlar esses casos, de capacitar os funcionários, de orientar para que as pessoas fiquem... Que os funcionários vão atender os casos suspeitos ou os casos duvidosos na casa das pessoas, e isso é muito acertado. Eu falei com o prefeito Sato anteontem e sugeri para ele, volto a falar aqui publicamente, na minha opinião, de quem já foi prefeito, de quem é da área de saúde, a gente tem que transformar a unidade mista da Maranduba, o PA da Maranduba e o PA do Ipiranguinha, que está funcionando na entrada da cidade, em unidades de saúde exclusivas para atender pacientes suspeitos de coronavírus, para evitar que eles vão desnecessariamente que eles cheguem à Santa Casa, para não evitar a contaminação na recepção, evitar a contaminação para os pacientes que estão internados. Acho que essa é uma medida que falta ser feita e eu já coloquei isso publicamente, já coloquei isso para o prefeito e por isso estou colocando aqui publicamente. Falta conversar, falta o prefeito chamar para uma conversa as lideranças, os empresários do turismo e do comércio, para que eles cuidem de si mesmos, cuidem dos seus funcionários e das suas famílias, ou seja, adotar medidas que sejam de precaução nos seus comércios, nos seus estabelecimentos, restaurantes e tudo mais, para mitigar isso, inclusive, se for necessário, para que seja fechado, porque está comprovado que os viajantes foram os principais transmissores do coronavírus e a gente é uma cidade que recebe turista. Então, falta essa questão em relação ao poder público. Eu queria dizer que nesse momento é preciso que a gente, nas redes sociais, trate do assunto com seriedade, portanto, evitar brincadeiras, evitar fake news, evitar propagar fake news, piadas, porque o foco sobre a gravidade do assunto, sobre a necessidade de precaução, sobre a necessidade de prevenção tem que ser total, tá? Que a gente só pegue informações confiáveis dos grandes sites, dos grandes jornais ou de pessoas que têm o que falar. E eu estou aqui nesse momento dizendo porque, além de ter sido prefeito e saber das vulnerabilidades da cidade e ser da área de saúde, por exemplo, no meu consultório, nesse momento, eu suspendi todos os atendimentos de rotina por pelo menos 7 dias, estou em casa, mas atendendo, se for necessário, urgência e emergência. Isso é para preservar os meus pacientes, para que eles não venham para um ambiente que pode estar contaminado e não saiam de casa para fazer um tratamento que pode ser adiado, para tentar preservar os funcionários e preservar a mim como profissional para estar à disposição para atender e para poder ajudar no que for necessário. Então, e ontem de manhã eu recebi uma ligação de uma jornalista que é de Ubatuba, que está trabalhando em Nova York profissionalmente como jornalista e está lidando nesse momento com a questão do coronavírus. E ela me ligou preocupada porque conhece Ubatuba, as vulnerabilidades, dizendo algumas coisas. Primeiro, que a situação é muito mais séria do que as pessoas estão interpretando. Segundo, que o Brasil está atrasado de 2 a 3 semanas nas medidas a serem tomadas. Tá? E por isso a gente precisa agir rápido, agir de maneira certeira e com muito foco.
E isso é ação governamental, ação das pessoas, ação de todos os envolvidos, ou seja, da população em geral. Portanto, apoiar o prefeito, o governador e o presidente nas medidas que estão sendo tomadas, exigir que sejam tomadas outras, como aporte excepcional de recursos pelo governo do estado, pelo governo municipal e pelo governo federal, para dar condição para os profissionais de saúde tratarem dos casos necessários e orientar muito a população, de liderar esse processo de combate ao coronavírus, colocando a gravidade das pessoas. Disse algumas coisas elas e nos escritos está colocado que, por exemplo, não é só uma gripe. Para vocês terem uma ideia, na Itália, do surgimento do primeiro caso até o caos que está instalado lá, foram apenas 3 semanas e, portanto, com o vírus já tendo casos notificados no Brasil. Aqui em Ubatuba ainda nenhum caso, nós precisamos ser muito rápidos em tomar essas medidas, tá? Ela disse, e eu estou colocando aqui para vocês, que, por exemplo, os médicos da Itália já estão dizendo que se a situação não parar, e por isso o país está fechado lá, Portugal deve se fechar hoje, a Espanha também, na sequência a França e a Alemanha e a Grã-Bretanha, um médico inglês falou a respeito dessa propagação, mas os profissionais da Itália já estão dizendo que se não parar, eles vão ter que ser obrigados a fazer a escolha de Sofia, ou seja, escolher quem vai morrer e escolher quem vai deixar de viver, porque não vai ter leito para todo mundo, e a gente tem que evitar que isso aconteça no Brasil. Portanto, é uma situação séria, ela não é uma situação para pânico, ela é uma situação para calma e para condutas pessoais e de governo. Portanto, ficar em casa, adiar tudo que for possível, adiar. Nessas informações que eu estou colocando junto com esse vídeo, está lá o vídeo do secretário-geral da ONU falando da importância de se declarar guerra ao coronavírus, de trabalhar à distância quem for necessário, orientação para quem necessitar ir para o trabalho, como se precaver, tá? Os principais esclarecimentos sobre o coronavírus e aí também tem a questão de se preparar bem e muito rápido, tá? Então, pessoal, foco nessa gravidade da situação. Você que está me assistindo e que é de Ubatuba, vamos ficar em casa. A gente é uma cidade que tem profissionais competentes para nos cuidar, mas a gente precisa fazer a nossa parte para que poucas pessoas precisem, para que essas que necessitem sejam ao longo de vários dias e não tudo de uma vez, para dar condição para os nossos pacientes serem cuidados. Você que é de outras cidades, é atitude semelhante. Tá? Então ficar muito atento, a gente se comunicar só por aqui, por essas redes sociais. Eu estou em casa nesse momento. Para as lideranças políticas nesse ano eleitoral, é hora de parar com reunião política, de usar a rede social mais do que nunca, de ter responsabilidade para a gente não levar numa reunião isso e não trazer para nós, para quem está na política, essa questão. O PT já cancelou todos os seus eventos que nós tínhamos para a semana que vem, já adiamos sem prazo determinado qualquer tipo de reunião, estamos discutindo tudo aqui por WhatsApp. Eu acho que liderança política nesse momento precisa mostrar o que veio e tem que também participar desse combate, e inclusive estando todo mundo junto. Agora nessa questão não existem adversários políticos contra esse coronavírus, somos todos adversários do coronavírus. Portanto, gente, todos os cuidados de higiene, só viajar por motivo médico e ficar em casa. Ontem eu conversei com várias lideranças, conversei com o nosso bispo e falei para ele que era para suspender as missas, falei com o frei da minha paróquia, falei com o presidente da maçonaria de Ubatuba, hoje vou falar com os pastores, falei com todo mundo que eu encontrei, dizendo que é preciso responsabilidade, é preciso que as pessoas fiquem em casa, tá ok? Então a gente vai se comunicando por aqui, eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, mas de casa, tá ok? Então, um bom fim de semana em casa e que nos próximos dias a gente consiga ir conversando, mas fazendo a nossa parte no combate a essa epidemia, que é inédita, que ninguém sabe do tamanho da gravidade e que a gente precisa agir desde agora, tá ok? Um grande abraço, valeu!